Amados, eu me chamo Júnior, estou no meu último ano do mandato de coordenador da renovação carismática aqui na cidade de Florânia, e hoje o Senhor me incumbiu de partilhar a palavra com todos. Tenho a certeza que o Senhor tem muito para nós nesta noite. Não foi à toa que você veio aqui, tenha certeza disso. Porque o Senhor tem um recadinho, e principalmente eu louvo a Deus porque eu vejo algumas caras jovens, mas também vejo caras velhas no grupo de oração. Porque o Senhor hoje quer nos cutucar, literalmente, para estarmos com Ele. Amém? Quem trouxe a sua alma presente para o combate? A Bíblia é glória a Jesus. Vamos abri-la no Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículos do 1 ao 7. Evangelho de São João, capítulo 15, versículos do 1 ao 7. Amém, misericórdia. 15, do 1 ao 7. João 15, do 1 ao 7. Diz assim: Eu sou a videira. Vou pegar. Tá certo o texto, eu vou venerar. Pegar minha Bíblia aqui, Deus não consegue. Mas diz assim a palavra: Eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, não se permanecer na videira. Assim também vós não podereis tampouco dar fruto, e não, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo, e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e ele vos será feito. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Com relação ao Santo Evangelho. Amados, esse Evangelho já é bastante conhecido nosso. Nós já ouvimos várias vezes, ele na missa, no domingo, durante a Páscoa, teve o domingo que foi repetido. Mas hoje o Senhor nos inquietava a partilhar essa palavra. Mas por quê? De saber que Jesus nos compara a uma videira, nós já sabemos isso. Jesus ele é a cauda da videira, nós somos os ramos. Mas muitas vezes nós não vivenciamos essa verdade. Eu digo muito que saber é uma coisa, entender é outra. Porque saber que Deus existe, os ateus sabem, no entanto eles não entendem a necessidade de Deus. Então saber é uma coisa, entender é outra. E nós precisamos, amados, entender
Não tem aquele que a gente amanhece, ó, só Jesus na causa, com a vontade de chutar a bola para fazer gol. Vai colocar no Brasil isso. Todos nós passamos. Até que eu posso dizer assim, isso é normal, porque somos humanos. Isso faz parte da nossa humanidade. No entanto, nós caímos a partir daí num grande pecado. E que pecado é esse? Por nós sabemos que é de coisa humana, então nós vamos nos acostumando. E muitas vezes não nos preocupamos quando acontece isso. Vai passar. Nem se preocupe que vai passar. Um dia ou dois você está bem de vida. No entanto, não tem aquela história. Gripe mal curada dá bronquite. E se você não curar a tempo que deve ser curado, a bicha piora. Onde eu quero chegar nisso? Essas coisas que vão nos acontecendo e nós temos que ficar atentos que essas coisas é normal, é da nossa humanidade. No entanto, se eu não caminhar nessa história, eu vou me afastar. E me afastando de Deus. E olha, isso acontece sem eu perceber. Sabe por quê? Porque você continua indo em missa, você continua vindo ao grupo de oração, você vem para o grupo de oração, levanta o braço, ora e tudo mais. E quando você menos espera, você percebe. O grupo não está com muita coisa. O grupo de oração vai estar tão assim. Será que é o grupo que está assim? Será que eu estou assado? Será que eu não fui deixando tantas coisas para serem curadas? E essas coisas foram me distanciando de Deus. Olha como Jesus aí fala no Evangelho. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se o ramo permanece na videira, ele dá fruto. Igualmente vocês. Se vocês permanecem comigo, vocês vão dar frutos. E bonito aqui no versículo 5. Vocês podem tomar aqui comigo? Jesus diz assim: eu
deu para rezar. Vamos, lembremos, gente. Eu estava esses dias assistindo uma pregação e o padre dizia: olha, nós temos 3 horas para ficar em frente à televisão. Mas, gente, 15 minutos para ficar dentro do Senhor. A gente passa na igreja como se o Senhor estivesse no sagrado. Em casa mesmo, a nossa preocupação é tanta coisa para resolver, eu tenho que resolver. A minha irmã deixa a escola, como eu vou fazer? Chega a noite, eu tenho que ver o que eu tenho que fazer. Meu Deus. O nosso tempo para o Senhor tem que ser como isso. A igreja nos ensina que nós devemos tirar a melhor parte para o Senhor, primeiramente para o Senhor, e depois para as necessidades. Façamos isso com o nosso tempo. Amados, usemos o nosso tempo para fazer a vontade de Deus. E eu pergunto para você aqui: será que você está utilizando o tempo que o Senhor te dá para fazer a vontade dele? No início, com aquele fogo, você era vidrado na casa nova, assistir, outra TV, não ouvir música secular, não. Tinha que rezar todo o santo dia, tinha que ler a Bíblia, aí chegava e olha, Deus me revelou uma coisa assim. Era tão bonito, mas depois a gente foi perdendo isso. E por que será que foi se perdendo? Porque a intimidade com o Senhor não foi mais acontecendo. Além de nos acostumarmos e até mesmo nos igualarmos, o Senhor Deus, Ele pode querer se igualar a nós, de maneira simples, quando Ele se mandou. Mas muitas vezes nós nos igualamos a Ele e nos acostumamos com Ele. Quando isso acontece, o Senhor disse que era para caminhar por aqui. Ele pega a cabeça, também. E aí a coisa começa. E aí o que fazer? Cara, volta todo mundo, certo? Não sabe, mas você não fica. O Senhor até puxa. Basta o reconhecimento. Que reconhecimento é esse? Que o Senhor deve falar: sem mim nada podeis fazer. E o que essa palavra está tendo peso para mim? O que no meu dia a dia essa palavra está tendo peso? Sem mim nada podeis fazer. Será que de fato eu vivo isso? Sem o Senhor nada posso fazer? Não, eu posso estudar sem o Senhor, eu posso namorar sem o Senhor, eu posso trabalhar sem o Senhor. Deus quer estar conosco cada momento. Deus quer estar com você a cada momento. Pergunta: você quer estar com o Senhor? Você quer estar ligado a Ele? Olha, nesse meu tempo de caminhada, eu já tenho visto muitas pessoas que eram grudadas com o Senhor, que chiclete. Mas que depois, com uma onda de calor de chiclete, quando está perto do calor de estica, ficou daquele jeito, distancioso do Senhor. E o Senhor está dizendo: ei, volta, porque eu tenho a ceifa que você precisa. Eu tenho a alegria que você precisa. Eu tenho a vitória que você precisa. Sem mim